Olá pessoal, meu nome é José Mário e esse é mais um vídeo da Fisiomedicina. Esse vídeo é sobre o ligamento interespinhoso, particularmente o interespinhoso lombar, que nós vamos ver ao final desse vídeo, durante esse vídeo, a morfologia, o quanto que ele aguenta de tração e clinicamente se é relevante ou não a gente entender sobre esse ligamento. O que me fez fazer esse vídeo é pelo crescente número desse ligamento ser mencionado nos laudos médicos, Então, geralmente quando eu recebo um laudo de ressonância magnética, tem lá. Se você não recebeu ainda, vocês vão receber lá. Edema do ligamento interespinhoso. Então, o que é isso, Dificilmente, pelo menos comigo é assim, algum colega fisioterapeuta ou algum colega médico liga para mim e fala assim: ó, Zé Mário, tô mandando para você aí, para você tratar um edema de ligamento interespinhoso. Para mim, por exemplo, nunca aconteceu. O que me faz pensar nesse tema foi que, em conversas com o professor da Fisiomedicina de Radiologia, professor Nitamar, doutor Nitamar, a gente conversou sobre isso. Falou assim: nossa, mas é comum o edema do ligamento interespinhoso, E como é que é essa dor? Eu falei assim: olha, não parei para pensar não. E aí foi que me motivou a fazer esse vídeo e mostrar que tem um caminho para a gente pensar aí clinicamente quando a gente tem algo aí em desarranjo do ligamento interespinhoso, tá? Então vamos primeiro explicar a morfologia, a anatomia desse ligamento interespinhoso, tá? Vou deixar maiorzinho aqui para a gente ver melhor. Então aqui a gente vê uma figura em preto e branco que é o corpo vertebral, Logo depois a gente vê em amarelo uma ilustração mostrando os processos espinhosos e, claro, pelo nome, ligamento interespinhoso. Entre um processo espinhoso e o outro a gente tem o ligamento interespinhoso, tá? Então a gente vê aqui em vários níveis. Logo depois, a gente vê no cadáver como é esse ligamento, tá? E a gente vai observar agora a compreensão, desse ligamento, a morfologia dele. Então, primeiro, destacar é esse comprimento A, que é o comprimento dele vertical anterior. Então, a gente vai ver aqui que o comprimento vertical anterior é menor que o comprimento vertical posterior, tá? Muito em função desse ligamento ter a função, uma das funções, é de ser uma resistência à flexão do tronco, tá? Então fica fácil entender quando eu faço a flexão do tronco, ele está posterior, ele está aqui, Eu faço a flexão do tronco, ele é uma resistência da flexão do tronco, tá? Só ele? Não. Ligamento longitudinal posterior também, disco intervertebral também, contatos ósseos também, Na verdade, o contato ósseo é mais limitador de extensão da coluna, não tanto de anterior. Anterior é mais essas estruturas aqui. Então fica fácil de entender porque posterior ele é um pouquinho maior, tá? Para permitir essa mobilidade. E o outro tamanho dele relevante, é a extensão dele horizontal, que praticamente é paralelo aí a todo o processo espinhoso. Então o tamanho dele na horizontal é praticamente o tamanho do processo espinhoso. Então entre um processo espinhoso e outro, eles estão lá, anteriormente menorzinho, posteriormente maiorzinho, e eles o ligamento espinhoso junto com outras estruturas limitam aí a flexão do tronco. Então, já tem uma coisa importante: se ele limita a flexão de tronco, se ele é mantido em tensão e flexão do tronco, esse é um movimento importante para a gente entender como é que ele funciona. Ainda na morfologia, como é que ele está no nosso corpo. Aqui tem uma outra imagem em perfil aqui, para a gente ver o preenchimento dele aqui entre um processo espinhoso e o outro. E uma posterior aqui, em diagonal, nessa primeira imagem aqui, onde a gente vê uma unidade motora, duas vértebras, a disposição dele aqui, tá? Então, como quase todos os ligamentos do corpo, é composto por uma mistura de colágeno e fibras elásticas, claro, e à medida também, como todos os ligamentos do corpo que envelhece, a tendência ele está mais espessado, como quase todas as estruturas do corpo, em alguns casos até mais ossificado, Porque deposição de cálcio vai depender
do estilo de vida que a pessoa leva, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui que é um limitador da flexão. Pessoas que ficam muito tempo sentado, que é a grande maioria hoje do mundo, podem ter esse ligamento mais pesado, né? Esse ligamento mais rígido depois de um tempo, porque fica mantido em tensão, tá? Então faz sentido isso, né? Um outro fato importante dos ligamentos, e aí serve para todos os ligamentos do corpo, é a gente saber quanto que ele suporta de tração, né? Até para entender mecanismos de trauma e etc, tá? Então nesse estudo, esse estudo aqui, ó, tá? Que estudou anatomia e biomecânica, né, do ligamento interespinhoso, ó, estudo novo até, né, recente, ó, de 2019, tá? Esse estudo quantificou quanto de tração que esse ligamento suportava, tá? E chegou ao número de 162 newtons, ó, e mais ou menos 38,36 newtons, tá? Um dado que clinicamente a gente fala, não, tudo bem, suporta isso, mas para título de comparação, né, para saber a resistência, o ligamento longitudinal anterior, por exemplo, tem 340 newtons de suporte de carga. Então você tem que aplicar 340 para ele estourar, né? O dobro desse ligamento. Só que posteriormente ele não faz essa limitação da flexão sozinho. Tem o ligamento longitudinal posterior também, que tem mais ou menos a força de tração dele também, tá? Então, o do ligamento longitudinal posterior é de 180 newtons, tá? Enquanto o interespinhoso é de 160, o do longitudinal posterior é de 180. Então, lógico que numa flexão, todas as estruturas elas são acionadas junto. Nesse estudo aqui dá pra gente ver, ó, que é retirado todas as outras estruturas para a gente verificar exatamente um ponto de ruptura, né, de quanto que ele aguenta, né? Para acontecer esse tipo de lesões traumáticas, né, choques automotivos ou mesmo esportes bem agressivos, quedas agressivas, etc., pode ter essa ruptura aí e aí provocar uma instabilidade grande, né? Na maioria das vezes, no consultório, na grande maioria das vezes, é aquilo que eu falei, a gente vai encontrar edema do ligamento interespinhoso, tá? Apesar de a gente estar falando o tempo inteiro de edema, e edema a gente sabe que vem acompanhado de presença de líquido no interior do ligamento, etc., na literatura a gente tem uma descrição, né, da evolução mais degenerativa. É considerado, mesmo sendo edema, é considerado na literatura mais um processo degenerativo do que propriamente um edema, né? O que não faz tanto sentido. A gente pode ter edema em pessoas novas, que é o que a gente encontra. Por isso que me motivou a fazer esse vídeo. A gente encontra pessoas de 20, 25 anos com presença lá na ressonância de edema do ligamento e não necessariamente degeneração das outras estruturas. Mas é importante dizer que na literatura é mais comum encontrar como mais um processo degenerativo, tá certo? Que não faz sentido em pessoas novas, assim, quando tem. E clinicamente, acho que é a parte mais importante desse vídeo, né? Clinicamente, porque nós atendemos, né, pacientes. Então, poxa, então tá bom. Por que eu tenho que saber sobre esse ligamento aí? Qual que é a relevância? Olha esse estudo que bacana, ó. É comum pra gente saber se uma estrutura dói ou não, a gente provocar essa estrutura para ver se há aumento de nocicepção. Uma das formas de fazer isso, ó, é como nesse estudo aqui, ó, experimentalmente induz a dor lombar com solução salina hipertônica. Isso é bem comum em alguns estudos para você saber se aquela estrutura ativada a nocicepção vai gerar dor. E é isso que eles fizeram. Pegaram pessoas assintomáticas, que não tem dor nas costas, e fizeram o quê? Aplicaram a mesma solução no ligamento interespinhoso, que não é tão difícil ter acesso assim, porque ele é logo ali posterior, e fizeram o mesmo no músculo paravertebral, com a mesma solução. Quem já é sabido que o músculo, quando recebe essa solução salina, ele tem essa nocicepção, e aí para ver o quanto que dá dor, né? Se dá dor ou não, para saber, poxa, tá bom, edema no ligamento ou espessamento, mas dá dor isso aí? Então essa foi a ideia desse estudo. Então o que eles fizeram? Ó, colocaram as pessoas até para ter acesso à parte posterior da coluna, ó, em decúbito lateral, e fizeram o acesso, ó, nesse B aqui, ó, injeção no ligamento, ó. Chegaram e fizeram
colocar a solução salina direto no ligamento, né? Então, o A aqui é a posição do paciente, o B é a injeção no ligamento e o C, ó, nós estamos vendo aqui no outro plano, né, no coronal aqui, faz aplicação no músculo, tá vendo? Ó, da mesma solução. E a última imagem aqui, ó, que é o corpinho aqui, a gente está vendo a parte posterior do corpinho, ó, os ilíacos aqui e as vértebras, tá? Então, ó, fizeram ali em L4, ali, L3, L4 a aplicação, no espaço de L3, L4 a aplicação no interespinhoso. E embaixo a gente vê aonde foi feito a aplicação na musculatura paravertebral, tá certo? Então, qual que era a ideia ali? Ver se gera dor, né? O músculo a gente já sabe que gera, ver se no ligamento também gera dor. E sabendo o seguinte, que os danos ligamentares, né? Eles desempenham um papel crucial no aumento da nocicepção. Por exemplo, né? Quando eu tenho dor lombar, hernia de disco e etc. Então eles fizeram a seguinte pergunta: bom, será que se eu estimular com solução salina vai ter nocicepção? Ou seja, isso daí quando está estirado, quando tem manutenção tissular mecânica, né? Quando tem acúmulo de metabólicos tóxicos, será que essa estrutura gera dor? Então vamos ver se gera dor. E aí, claro, que eles viram que gera dor, certo? E olha só, aonde que eles viram que gera dor? Eles viram que gera dor na região, mas muito mais 1 a 2 níveis acima ou abaixo. Tá? Então eu tenho a lesão, por exemplo, no espaço L3, L4, né? Mas especificamente, né? A pessoa sentiu dor no nível acima ou até no nível abaixo. Isso é importante clinicamente, né? Você pega a ressonância lá e vê lá. Edema do ligamento interespinhoso L3, L4. Mas a dor do paciente, a palpação, onde ele põe a mão é acima. Então, você pode entender que pode ser do ligamento interespinhoso. Tá certo? Importante essa informação. Então, ó, nessa região aqui, ó. Certo? Na segunda imagem ali, que é a outra aplicação, mais ou menos a mesma coisa, tá? E nessa daqui, ó, essa aqui é importante, ó. Nessa imagem aqui, é o do paravertebral, ó. E o do paravertebral, no músculo, ó como é maior ainda a área referida de dor, né? Do ligamento fica um nível acima, ó, chegando até 2 níveis acima, 2 níveis acima, mas olha o paravertebral. O do paravertebral, ó, vai até abaixo ali da linha do ilíaco e quase no rebordo costal ali, ó, né? Quase todo o território do quadrado lombar ali, por exemplo, entendeu? Que é o que a gente encontra mesmo, né? Então o paciente quando tem essa tonicidade de paravertebral, etc, ele fala assim pra gente ali, aí dói tudo ali, né? Então junta a inserção proximal, inserção distal, ou origem, inserção, ele sente nessa região. Então o músculo já é sabido que as soluções salinas geralmente criam nocicepção e geram dor. Ligamento também. Então esse estudo foi também para ver, ó, e no ligamento interespinhoso. Então se eu tenho dor quando eu estimulo, né, ou com solução salina, quando eu tenho, por exemplo, a manutenção tissular, né? Então o ligamento ele faz a limitação da flexão. Se eu fico sentado muito tempo, né, o ligamento ele tá lá, o tempo inteiro estirado lá. Ele pode gerar dor? Pode. Então, quais dores aí, por exemplo? A gente sabe que pode ser a química inflamatória, né? Que pode acontecer geralmente nesses edemas. Pode ser a química não inflamatória, né? Por manutenção tissular ou mecânica, que eu acredito que é a que dê bastante nos pacientes, porque o paciente fala, olha, eu fico sentado muito tempo, depois começa a incomodar, eu saio, né? Então vamos lembrar só como que é essa dor química não inflamatória. Se eu pegar meu polegar, colocar para baixo assim em extensão, a princípio não vai doer. Mas se eu ficar aqui 2 minutos já vai começar a doer. Tem inflamação? Não necessariamente, né? Não teve trauma, nem pancada, nada aqui. Mas tem acúmulo de metabólicos tóxicos que são produtos dessa manutenção tissular. Então eu posso ter essa dor mecânica, né? Então do ligamento faz bastante sentido. Então eu posso ter essa dor aí, né? Tá certo?
E inflamatório, o nome já diz, né? Eu posso ter o processo inflamatório ali também gerar nocicepção. Então, importante. Então, o que a gente vê com esse estudo? Claro que o estudo ele é de 2010. Nós não temos tantos estudos assim do ligamento interespinhoso. Mas é num jornal bom, né? Numa revista boa, que é a PEN. Uma revista, acho que é uma das maiores revistas em relação à dor, que mostrou, bom, então não é para negligenciar. Você pode estar diante aí dessa dor também. O que vai dizer se eu estou diante dessa dor como paciente é você eliminar as outras, por isso que a gente fala, diagnóstico diferencial. O mais comum de dor lombar, a gente sabe que é inespecífica, e depois tem as específicas, que são as protusões discais, as estenoses, espondilolistese, espondilólise, e por aí vai, né? Fratura, por aí vai. Mas é importante saber porque a gente pode estar diante dessa. E a conduta muda, né? Se é uma dor por manutenção tissular, por tensão muscular, muda de outras patologias específicas, mas daí fica para um outro vídeo, um outro assunto, tá? Então eu espero ter ajudado, né? Levantar essa bola aí do ligamento interespinhoso. Acredito que se você é fisioterapeuta e atende pacientes com dor lombar, se não pegou ainda, vai pegar aí no laudo edema do ligamento interespinhoso. Fique atento, faça o teste lá, palpe não só o nível que está mostrando o ligamento, mais níveis acima, ou peça para o paciente demonstrador. E se a dor tiver só mais da lombar, né, dificilmente uma dor que irradia para a perna vai ter como causa o ligamento interespinhoso. Mas tem aquelas dores, por exemplo, que é mais local ali, né? Que a pessoa fala, não, eu tenho dor aqui mesmo, né? Então, se eu tenho dor que piora na extensão, fica fácil de entender que pode se tratar de uma hiperostose facetária, né? Quando eu faço hiperextensão, eu tenho mais contato das facetas articulares. Mas não, dói depois que eu fico muito tempo sentado ou durante a flexão, gera dor, pode imaginar o ligamento interespinhoso, tá certo? Obrigado, até o próximo vídeo.